Sem nenhuma surpresa, Vladimir Putin foi declarado vencedor da mais recente eleição presidencial russa. Será seu 5º mandato à frente do país. Ele ficará no cargo até 2030 e depois terá direito a tentar um outro período de 6 anos no comando do Kremlin. Putin, de 71 anos, já havia se tornado a figura que mais permaneceu no poder desde Stalin na antiga União Soviética. Agora, pode até ultrapassá-lo. Eu sou Julia Granchi, repórter da BBC News Brasil, e neste vídeo vou explicar em 4 pontos como Putin consolidou sua força na Rússia nos últimos tempos. Começo com os resultados. Segundo as pesquisas de boca de urna, Putin deve ganhar as eleições com enorme folga, 87% dos votos. Результаты выборов – это доверие со стороны граждан страны и их надежда на то, что мы все сделаем так, как запланировано. Хочу поблагодарить всех вас и всех граждан страны за поддержку и это доверие. Спасибо большое. Pela primeira vez, os eleitores tiveram 3 dias para ir às urnas, de sexta a domingo. 112 milhões de habitantes tinham direito a voto. Outros 2 milhões estavam aptos para votar fora do território russo. Até regiões ucranianas ocupadas por forças russas participaram das eleições. A Comissão Eleitoral Russa adotou também o sistema de voto online e Putin divulgou uma imagem do momento em que ele mesmo votou a partir do seu computador. Algumas entidades criticaram a falta de segurança no processo. Na Rússia, eleitores de algumas regiões puderam se logar de qualquer computador para votar remotamente. Mas os principais questionamentos dizem respeito à ampla supressão de qualquer forma de oposição na Rússia. Não há dúvidas de que Putin conta com bastante apoio popular, mas também é fato que nenhum candidato viável foi autorizado pela Comissão Eleitoral a concorrer contra ele nas eleições. Fora Putin, todos os demais candidatos que estavam na cédula de votação são de partidos próximos ao Kremlin e apoiam grande parte da agenda de Putin, como a guerra na Ucrânia. Boris Nadyin, um crítico do Kremlin que fez campanha defendendo o fim da guerra, havia conquistado relativo apoio. Mas ele foi desclassificado pelo comitê eleitoral e impedido de concorrer sob a justificativa de que teria juntado assinaturas falsas para tentar viabilizar sua candidatura. Outra candidata barrada foi Katerina Dantsova, uma ex-jornalista de TV que criticou a operação de invasão à Ucrânia, embora tenha evitado a expressão guerra para não violar a lei russa. Na prática, os maiores opositores de Putin estão exilados, presos ou mortos. Alexei Navalny, que havia se firmado como principal nome a contestar o governo, morreu recentemente em uma prisão siberiana, onde cumpria pena depois de ser acusado de uma série de crimes, inclusive extremismo, acusações que ele sempre creditou à perseguição política. Além disso, o Kremlin controla a imprensa russa e coíbe a dissidência dentro do país. Desde a invasão da Ucrânia em 2022, vigoram novas leis de censura que punem com 5 anos de prisão qualquer pessoa que, entre aspas, desacredite o exército russo. Por tudo isso, choveram críticas à reeleição de Putin. O Ministério de Relações Exteriores da Alemanha chamou o processo eleitoral russo de, entre aspas, uma pseudo-eleição e declarou que o governo de Putin se sustenta na censura, repressão e violência. Os Estados Unidos afirmaram, também entre aspas, que o voto não foi livre nem justo. Putin respondeu às críticas dizendo que a democracia russa é, nas palavras dele, mais legítima do que a americana, alegando sem provas que haveria compra de votos nos Estados Unidos. Putin também comentou a ausência de seu adversário Nadezhin na célula de votação. Это жизнь. Значит, если господин Надеждин не принял участие в этой избирательной кампании, то это прежде всего результат его неудовлетворительной работы в ходе подготовки к этим выборам. Нужно было, наверное, активнее работать со своими сторонниками, не допускать ошибок, не допускать фальсификаций избранных этих бюллетеней и так далее. У нас впереди много задач. Но когда мы консолидированы, и мне думается, что для всех это стало понятно, кто бы и как не хотел нас запугать, кто бы и как бы не хотел нас подавить, нашу волю, сознание, ни у кого никогда, как я уже говорил, ничего подобного в истории не получалось, сейчас не получилось и не получится в будущем. Никогда. Putin prometeu fortalecer as forças armadas da Rússia e priorizar o que ele chama de operação militar especial na Ucrânia. Eu vou falar da guerra já já, mas antes vamos voltar algumas décadas no tempo para observar como foi a consolidação do poder de Putin. Putin teve uma ascensão meteórica no final da presidência de Boris Yeltsin.
Entre 1998 e 1999, Putin chefiava o serviço de inteligência russo que havia substituído a KGB e foi ordenado a reportar diretamente ao Kremlin. Quando Yeltsin decidiu trocar seu primeiro-ministro, Putin foi escolhido para assumir o posto. Com a renúncia de Yeltsin em 31 de dezembro de 1999, ele foi nomeado presidente em exercício e conquistou muita popularidade ao lançar uma ofensiva bem-sucedida contra rebeldes chechenos. Poucos meses depois, em maio de 2000, Putin venceu sua primeira eleição presidencial e foi reeleito em 2004. Na época, a Constituição russa impedia um terceiro mandato presidencial consecutivo. Putin fez seu sucessor na presidência, Dmitry Medvedev, e permaneceu no poder como primeiro-ministro. Depois, voltou a concorrer ao cargo de presidente em 2011 e venceu todos os pleitos desde então. De lá para cá, o parlamento russo já modificou as regras eleitorais. O mandato presidencial foi estendido de 4 para 6 anos. E uma emenda constitucional de 2020 agora permite que Putin concorra a mais 2 novos mandatos. Portanto, ele potencialmente pode permanecer no cargo até 2036. Isso o faria superar Joseph Stalin em tempo no poder. What struck me listening to Vladimir Putin last night was confidence. You could tell, you could hear the confidence of a leader who had been in power already for 25 years, basically, and had just secured another 6 years in power, and who's set to be the longest-serving Russian leader since Catherine the Great. Back in the 18th century. The confidence of a leader who has built a political system which has delivered a 5th term in the Kremlin with this astronomical 87% result. And so he spoke confidently about Russia's progress in the war in Ukraine, saying the initiative was fully on Russia's side now. He dismissed and tore apart American democracy and spoke favourably about Russia's version of democracy. But of course, there are people who say that if you have a leader who is so confident, perhaps overconfident, a leader with no checks and balances, that's dangerous. Nesse período, Putin promoveu uma constante reorientação da política russa, algo que analistas veem como cada vez menos democrática e de menos cooperação com países do Ocidente, e cada vez mais nacionalista e autoritária. E como ele fez isso internamente? Em entrevista aos meus colegas da BBC Mundo em 2023, a analista Marlene Laurelli avaliou que Putin conquistou a lealdade das agências de segurança russa e o apoio significativo de parte da população sob o argumento que a Europa e os Estados Unidos são uma ameaça à integridade territorial russa. Essa linha de pensamento, aliás, foi central na invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. Putin até hoje chama a guerra de Operação Militar Especial e diz que a ampliação da OTAN é uma ameaça existencial ao Estado russo. O conflito hoje se estende muito mais do que o previsto inicialmente pelo Kremlin, com um alto custo militar e humano para a Rússia. Apesar de o número de baixas não ser mais divulgado por Moscou, estima-se que ele chegue a dezenas de milhares de mortos. Apesar disso, uma boa parte da população russa mantém o apoio à guerra. E o sentimento anti-Ocidente é parte crucial disso, na visão de Andrei Soldatov, jornalista russo exilado em Londres desde que foi forçado a fugir de seu país em 2020. Soldatov disse à BBC, abre aspas, não se trata mais de uma guerra contra a Ucrânia, mas sim de uma guerra com o Ocidente, o que faz com que muitos russos sintam orgulho de seu exército estar enfrentando não um país pequeno, mas sim um oponente muito maior. Outro ponto importante que ajuda a explicar a popularidade de Putin é que até agora a economia russa tem resistido bem às sanções impostas pelo Ocidente desde o início da guerra. A gente já fez um vídeo sobre isso e vamos deixar o link aqui na descrição. E o que acontece daqui para frente? Para o correspondente da BBC Steve Rosenberg, o novo mandato de Putin não será marcado por grandes mudanças de rota. Pelo contrário. I think Putin Mark V in his 5th term will be pretty similar to Putin Mark IV. I don't think we're going to see a big change of direction. What you see now is what you're going to get. In other words, expect to see continued confrontation with the West. Continued repression at home as the crackdown on civil society will probably continue. But what this 87% figure does, it allows Mr. Putin to claim that he has the overwhelming support of his people, that he has a popular mandate now, not just for the war in Ukraine, but for what's happening here in Russia, this transformation of Russia.
into an increasingly militaristic society which is in confrontation with the West. A gente vai seguir de olho no assunto e você pode continuar acompanhando nossa cobertura do noticiário internacional no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e em bbcbrasil.com. Obrigada e até a próxima!